Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, não podíamos passar para uma opinião mais oposta em relação àquela que ouvimos anteriormente. Ao contrário dos colegas dos conservadores, apoio e apoiamos totalmente esta taxa sobre as transações financeiras. Aliás, o problema é que é de uma ação e de um âmbito limitado e vem tarde demais. Mas não posso deixar de referir, relativamente ao que foi mencionado mesmo agora pelo colega, que nós não podemos reescrever a história. O sistema financeiro e o setor financeiro têm culpas muito concretas e bem definidas na crise que estamos a viver atualmente. E não me parece nada que a aplicação de uma taxa sobre as transações financeiras irá agravar a crise económica que vivemos. Nós não tivemos taxa até hoje e a crise não tem feito outra coisa a não ser agravar-se. E, além do mais, penso que uma das razões pelas quais continua a agravar-se é porque nós continuamos a não definir nenhuma medida concreta que tenha em conta essa situação que vivemos atualmente, que é dos mercados financeiros poderem continuar a funcionar como se nada tivessem a ver com a situação que vivemos atualmente, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de intervenção. Portanto, tudo continua como antigamente e a realidade é que a crise se está a agravar e não o contrário. Portanto, é óbvio que isto é uma questão política de fundo e, como referi no início, acho que o problema que nós temos é que ela vem tarde demais. Dito isto, eu concordo genericamente com as propostas da relatora, a esmagadora maioria delas, diga-se de passagem, tenho apenas algumas divergências pequenas, mas que obviamente poderemos conversar sobre elas, mas quero fazer alguns comentários, começando precisamente por uma das divergências. Entendo e entendemos que a taxa a aplicar não deveria ser inferior a 0,1%, em vez de fazer a distinção que é feita de 0,1% e 0,01%. Ou seja, não inferior a 0,1%, seja para ações e obrigações, seja para ações subsidiárias, compreendendo, no entanto, que será difícil chegar a acordo nesta matéria. Por outro lado, também não nos revemos num sistema que, e aí acompanhamos mais a linha da relatora, não nos revemos num sistema que começa a acrescentar exceções às exceções. Pensamos que todos os mercados devem ser incluídos e todos os produtos. O que está aqui em causa é saber se estamos a falar de transações com natureza especulativa ou não, e é essa a distinção que se faz. Se estamos a falar de mercados especulativos, todos eles devem estar cobertos sobre esta taxa, com esta taxa sobre as transações financeiras. E é essa a linha divisória que nós entendemos que é a correta. Saber se tem ou não tem natureza especulativa. Ter natureza especulativa deve estar coberto independentemente dos mercados que estamos a falar e dos produtos que estamos a falar. Uma outra nota para apoiar também a proposta de que esta taxa deva servir para reforçar o orçamento da União Europeia, tendo em vista os recursos próprios. E, independentemente da posição dos governos, este Parlamento não pode deixar de ter uma posição própria. E a posição, penso eu, se conseguirmos escolher maioria, é essa, no sentido de reforçar o orçamento. E volto a dizer aquilo que já foi referido. Nós não podemos ter uma luta para reforço do orçamento em sede da discussão do novo quadro financeiro plurianual, 2014-2020, e depois acharmos que podemos apoiar uma medida que tem em vista a redução das contribuições para o orçamento no quadro da taxa sobre as transações financeiras. Portanto, coerentemente, entendemos que deve ser para obter recursos próprios, estima-se que possa ser de 30 a 35 mil milhões de euros por ano, para recursos próprios do Orçamento da União Europeia, para reforçar aquilo que são as lacunas de intervenção neste momento e que têm sido agravadas pela crise, nomeadamente as questões relativas ao pilar social, ao crescimento e à criação de emprego. E uma última nota para referir um outro debate que ainda não foi aqui discutido, que tem a ver com a fiscalização. Eu apresentei algumas emendas neste sentido, porque eu entendo que nós devemos apresentar medidas comuns que evitem a fuga e a fraude fiscal também neste contexto. Essa é uma das questões que eu não concordo com a posição apresentada no relatório de deixar a cada país, a cada Estado-membro, a definição
dessas medidas para prevenir a evasão e a fraude fiscal neste contexto, por uma razão muito simples. Nós sabemos, se deixarmos aos Estados-membros, muito pouco ou nada será feito. E, portanto, nós precisamos de uma ação conjunta dos Estados que estão envolvidos, neste caso, uma ação conjunta, uma ação comum que permita que haja essa intervenção articulada. De outra forma, temo que muito pouco seja feito e que não se consiga evitar, mais uma vez, aquilo que parece que é uma prática recorrente nestes domínios, que é de se aprofundar sistemas de fraude e de fuga fiscal, e se precisássemos de exemplos, penso que bastaria olhar para aquilo que foi a reunião do Conselho, agora da semana que passou, que quando era preciso medidas que viessem por parte dos países dos Estados-membros, o que se verifica é que é uma mão cheia de nada e, portanto, ou nós definimos medidas concretas neste domínio, e por isso eu penso que a fiscalização é muito importante, ou então acho que podemos continuar à espera sentados. Dito isto, concordo, como referi, com a grande maioria das propostas que são apresentadas pela relatora e terá o nosso apoio a este nível. Muito obrigada.